Vamos continuando enquanto isso. Durante uma cerimônia no Ceará, o presidente Lula disse que vários de seus ministros não votaram nele, mas que isso não é um problema. Vamos acompanhar. E eu tô cheio de ministro de gente que não votou em mim. Eu tô cheio de ministro de pessoas que são de partido que votaram contra mim. Eu não quero saber, eu já ganhei as eleições, vocês já perderam, agora vamos trabalhar. É legal ficar acompanhando a cara dos ministros, né? E aí você consegue entender quem votou e quem não votou. Aquele ministro que está sorridente, votou. Aquele ministro que está com uma cara meio fechada, meio tentando manter a neutralidade, não votou. Vamos acompanhar de novo, foi interessante isso. Vamos lá. Não. Bota aí. E eu tô cheio de ministro de gente que não votou em mim. Eu tô cheio de ministro de pessoas que são de partido que votaram contra mim. Opa! Eu não quero saber, eu já ganhei as eleições, vocês já perderam, agora vamos trabalhar. E o que você achou, Piperno, dessa leitura? Tá correta? Eu acho que tá, né? Quer dizer... Banquei o Segré aqui. Fui pela semiótica. Pelo menos ele falou a verdade, né? Tem gente de partidos que faziam oposição, que depois ele convidou para participar do governo, né? Na tentativa de aumentar a sua base de apoio, e agora eles são governistas. Mas vejam, eles não são assim... governistas de DNA, né? Aquela coisa de governistas da gema, né? São, digamos, cristãos novos aí desse governo. José Maria Trindade, o presidente da República fala isso como uma maneira de dizer, olha, o meu governo ele não é voltado apenas para um lado. Tenho ministros que sequer votaram em mim e não há problema nenhum em articular com gente que pensa diferente ou ter essas pessoas participando diretamente do governo. O que você achou? Ele poderia, inclusive, profetizar. E tem ministros aqui que não vão votar em mim em 2026. Isso é perfeito. Tem partido político que está pendurado na esplanada dos ministérios que já antecipou. 2026 é outra conversa. Isso aí é diferente. Nós estamos aqui por enquanto, mas não somos daqui. É natural. O Tancredo dizia que você não pode ter um aliado político tão próximo ali, tão confidente, que não possa tê-lo no futuro como adversário. Mas também não pode ter um adversário tão feroz que não possa no futuro tê-lo como aliado. Agora, ministro é um cargo sério demais. Então parece aquela história da Santa Ceia, né? Fulano me negará 3 vezes, o outro vai me trair. E ali todo mundo sabe quem que é e faz de conta que não é. Que é isso, Segré? Você que gosta... Até segurei para trazer a sua opinião, porque eu sei que você gosta de analisar as imagens, expressões, que muitas vezes falam mais do que 1000 palavras. Muito mais, Evandro. Mas aí a dúvida... Por esse tipo de fala, que muito governador não quer nem participar desse tipo de reunião, porque ninguém sabe o que vai falar o presidente. E aí fala, será que eu vou ficar grudado com essa fala? Eu não quero. E os rostos, os gestos das pessoas mostram claramente quem está dizendo, gente, gostei, foi esse aí, eu votei, mas não preciso nem falar. E outro que diz, eu não votei, mas não posso falar para ninguém. Mas o curioso nisso tudo, eu não sei se é excesso de pragmatismo ou volatilidade dos valores de cada um. Porque teve gente que acusou o presidente de voltar na cena do crime, e hoje é vice-presidente. Então, é tudo muito relativo. Tanto que todo junto se escreve separado e separado se escreve todo junto. E isso é o que prova que a política brasileira tem muito de divertida, mas pouco de valor. O que você acha, Gani? Eu vejo que a fala dele é absolutamente normal. Para falar a verdade, todos os presidentes acabam compondo ministério, não só com 100% alinhados ou aliados a ele, né? Se a gente pegar desde o governo Fernando Henrique, foi assim. É lógico que tem uma maioria que acaba sendo de confiança do presidente. Agora, provavelmente não votaram no primeiro turno, até porque Simone Tebet estava no páreo e hoje ela é ministra. Agora, no segundo turno, eu arriscaria dizer que talvez quase todos votaram em Lula. Quase todos eu concordo, agora todos eu não colocaria a mão no fogo. Inclusive o presidente falou também que a ala política e o Ministério da Fazenda só funcionam sob pressão. Vamos acompanhar. Ele me procurou para me dar os números e eu falei, vamos encontrar uma solução. Se não tiver dinheiro, vamos lá para o Dario. Se ele reclamar, vamos forçar. Porque também, tanto o político presidente quanto o Ministério da Fazenda só trabalha com pressão. Se a gente não pressionar, não sai. Porque é mais fácil dizer não.
O que você acha, hein, Segré? O ministro da Fazenda trabalha sob pressão, mas é uma pressão para que ele faça ou é pressão para tentar convencer? O que eu não entendi foi a fala do presidente. Se não há dinheiro, qual foi a solução que ele propôs? Se não há dinheiro, a gente arrecada mais? Não gastamos menos. Eu não sei, de verdade, não consegui ouvir o que falou o presidente. Mas está certo, o presidente tem que ouvir o seu ministro da Fazenda e, em teoria, deveria acatar o que o ministro propõe, porque é uma maneira de equilibrar as contas. Você sabe que hoje o PSOL, por exemplo, que é da base aliada, né, já propôs que não precisa contingenciar nada e que esse negócio de chegar no teto, no arcabouço, é uma coisa que pode ficar para o futuro. Então, vamos continuar gastando. E é da base aliada. Por isso, ainda bem, eu gosto muito que o ministro Haddad continue, por favor, porque é o único que tem um pouquinho mais de critério econômico e está tentando fazer que as contas comecem a fechar. Vamos rodar de novo a fala do presidente. Ele me procurou para me dar os números. E eu falei, vamos encontrar uma solução. Se não tiver dinheiro, vamos lá para o Dario. Se ele reclamar, vamos forçar. Porque também, tanto o político presidente quanto o Ministério da Fazenda só trabalha com pressão. Se a gente não pressionar, não sai. Porque é mais fácil dizer não. Gani? Não entendi o que ele propôs aí. Eu acho que ele está falando o seguinte, pressão para gastar. E o Ministério da Fazenda, quando você sente o peso da caneta ali, não é fácil, porque de fato o Ministério da Fazenda lida com todo tipo de pressão. Primeiro a pressão do Executivo para gastar, do próprio presidente. Depois a pressão dos demais ministérios, porque todo mundo precisa de dinheiro. Depois pressão de deputados e senadores por emendas. Depois a pressão do mercado financeiro e da gente aqui no 3 em 1 falando o seguinte, tem que controlar os gastos. Então, são pressões antagônicas. Não é fácil ser ministro da Fazenda. E dentro de um governo de esquerda, de um governo do PT, o ministro da Fazenda atual, Fernando Haddad, é o político mais, entre aspas, liberal dentro de... Entre aspas, Piperno, entre aspas. Todo mundo é liberal, Piperno. Entre aspas, Piperno. Isso tá virando palavrão. Não, peraí. Dentro de um governo do PT, ele é o mais liberal. Não estou falando que ele é liberal. Obviamente que ele não é liberal. Mas dentro de um governo do PT, ele é o que está mais à direita. Mas é lógico que ele não é o Paulo Guedes, infelizmente. Ainda bem. Infelizmente. Ainda bem. Fala, Piperninho. Não, porque desse jeito, enfim, todo mundo agora é liberal. Não, você é liberal. Deixa eu deixar claro uma coisa. O Haddad, eu falei liberal, entre aspas, porque ele é o mais fiscalista dentro de um governo do PT. Por isso que é entre aspas. O Piperno, eu tiro a aspas, Evandro. Para mim, o Piperno é um liberal enrustido, porque quando ele fala de corte de gastos, corte de subsídio, ele defende liberdade individual. Só que daí eu falo, você é um liberal, aí ele nega. Você é um liberal enrustido, você ainda não saiu do armário. Você é um liberal enrustido. O cara me ofende. Segundo o Milei, você seria como eu, um liberal de esquerda. Não, há diferença. Porque, veja, algumas coisas que as pessoas acabam banalizando de uma certa forma, que isso me faz lembrar, enfim, um debatedor com quem eu tive uma acirrada discussão uns 2 anos atrás, né? Aí eu chegava, aquela coisa de quem é de esquerda, quem é de direita, eu chegava para ele, pegava esses ditadores aqui da América do Sul, né? Hugo Banzer, esquerda. Bom, Videla, esquerda. Não sei quem. Ele, pois é, o cara falando, não sei quem é esquerda. Eu falei, bom, tudo bem, mas pelo menos tem um que não vai falhar. Pinochet. Ele me olha com a maior cara de pau do mundo. Era de esquerda. Meu Deus. Então, não pode jogar tudo no meu balaio. Eu acho o seguinte, é óbvio que o ministro recebe pressão todo dia, porque todo mundo... é como a mãe que tem 5 filhos. Todo filho vai querer um presente, vai querer um dinheiro a mais para levar na escola, e ela vai falar não. O filho vai continuar tentando. A lógica é mais ou menos essa, principalmente em um ambiente de recursos escassos. Né? Concorda, Zé? Eu acho que o pessoal quer presentinho demais aqui. Os políticos veem o Palácio do Planalto como se fosse uma árvore de Natal. E todos querem colocar o seu sapatinho lá de árvore de Natal. Eu não concordo com o presidente Lula quando ele diz que é fácil dizer não. Muito pelo contrário, é muito difícil fazer esse controle do não, de não gasto, porque a luta é interna. Eu me lembro, Evandro, no governo Sarney,
o então governador de Minas, Newton Cardoso, indicou o ministro do Planejamento, João Batista. E tal, indicou, muito bem, foi uma vitória dele, emplacou João Batista. Semanas depois, ele estava na porta do palácio reclamando do governo. E aí eu perguntei para ele, governador, o senhor não indicou o ministro do Planejamento, o homem que distribui recursos? Você está reclamando de quê? Aí ele olhou para mim e falou assim, sabe o que acontece? Eu indiquei, sim, João Batista, um mineiro, mas ele entrou no cargo e virou João Batista, o brasileiro. Não está me atendendo. Ou seja, o governador de Minas entendeu que indicava o ministro do Planejamento e todas as verbas iriam para Minas Gerais. Não é bem assim. E a função de planejamento e fazenda é dizer não, e não é fácil, não. Não tem nada no mundo melhor do que gastar, não. E gastar dinheiro dos outros é melhor ainda. Exatamente. Gastar o dinheiro dos outros é o que tem de melhor. Eu quero falar de uma outra questão também, e nesse caso que mistura, aproveitando que o presidente da República falou sobre ministros que não votaram nele nas eleições e de que maneira que esses interesses acabam juntando alguns partidos, o próprio favorito de Arthur Lira para a sucessão ali na presidência da Câmara dos Deputados, que é o Elmar Nascimento, tem articulado em favor de petistas nas eleições. Tudo isso para tentar conseguir apoio ali na disputa que ele quer para a presidência da Câmara. No Rio Grande do Sul, por exemplo, ele atuou para que o União fechasse uma aliança com o Valdecir Oliveira em Santa Maria, que é um reduto do ministro Paulo Pimenta, que está à frente da Secretaria para a Reconstrução do Estado. O Elmar pediu também que o governador Ronaldo Caiado, que é da União, do União Brasil, não interferisse. Ou seja, nos momentos de necessidade política, provavelmente as ideologias não contem muito, né, Gustavo Segre? Você costuma questionar isso bastante. Conta um pouco, né? O importante é salvar a pele e tentar escalar um pouquinho mais nessa tentativa de chegar o mais alto no topo. Nesse caso, o topo seria a presidência ou da Câmara dos Deputados ou na Câmara dos Senadores. Mas eu sempre fico pensando, poxa vida, os valores individuais que são subjetivos, são pessoais dos políticos, são bem confusos, né? Porque, de repente, num partido é oposição, depois esse mesmo partido é base de apoio. Mesmo sendo base de apoio, vota contra, e mesmo sendo o contrário, vota a favor. Então fica meio estranha essa relação política, mas sempre mantenho a mesma frase preferida na política. Não sabemos quando, mas alguém certamente vai te trair. Fala, Piperninho. Tem muito isso mesmo. Nesse momento é cada um por si. Então, sabe, as alianças, elas têm muito menos de ideológico e muito mais de pragmatismo. Ou seja, a aliança que vale numa situação como essa é aquela de, bom, quantos votos o Segre pode me trazer? Se ele me trouxer mais votos do que o Evandro Cini, dane-se o fato de que o Evandro Cini, do ponto de vista ideológico, seja o que ele mais próximo a mim. O que eu quero é o apoio dele. Veja, eu não nasci ontem, aqui não vou estabelecer nenhum juízo de valor se isso é melhor, pior, se é válido, não é. Só estou dizendo que no mundo real funciona assim.